Olá, então sejam todos bem-vindos, né? Mais uma aula de arte e estamos aqui para passar esse conteúdo, dando continuidade à nossa aula anterior. Então eu quero dizer para vocês que nós estamos tentando, né, junto com o secretário, a direção do Centro de Mídias, professores, a equipe pedagógica, fazer o nosso melhor para que o impacto da nossa realidade, da educação, seja minimizado. Então, vamos ter aula sobre a arte antiga, a antiguidade na arte, ok? Então, vamos agora iniciar a nossa aula falando da arte na antiguidade, Roma, arte primitiva cristã, tá? Então, vamos lá, dar continuidade. E eu estou aqui com vocês numa arquitetura que muitos já devem ter visto em livros, na TV, né, vídeos e etc. Aqui é o Coliseu. Então já dá para iniciar o que nós vamos falar. Preste muito bem atenção nesses arcos que estão aqui. Vão ser muito importantes durante a nossa aula. E o que nós temos que falar sobre Roma? Vamos lá? Então, Roma. Os romanos conquistaram um grande território entre a Europa e a Ásia. Observaram a cultura dos povos conquistados, principalmente da cultura grega. Então, observem que na arte que nós falamos lá da cultura grega, nós comentamos justamente sobre a questão do quê? Da arquitetura, as três ordens, dórica, jônica e coríntia. Naquele momento, eles não tinham conhecimento do quê? Justamente do arco pleno, que vai revolucionar a nossa arquitetura. Continuando o nosso conteúdo sobre Roma. Vamos lá? O aparecimento de Roma vai mais ou menos de 753 a.C. Está em volta de lendas e mitos. Segundo os romanos, Tito Livio, 59 a.C. e 17 depois de Cristo, Roma foi fundado por Rômulo, irmão gêmeo de Remo. Ok? Então, vocês também podem pesquisar sobre essa mitologia que fala do como surgiu Roma. É uma lenda, um mito muito legal de se ver. Então, vamos falar agora, em relação a Roma, sobre a arquitetura. Vamos lá? Então, a arquitetura. Desenvolveram uma forma de construção, né? Em que as colunas passam a ser apenas decorativas. Lembram das colunas das ordens dóricas, jônicas e coríntias lá na Grécia? Que eles faziam toda a questão da estrutura. E o que aconteceu na questão dessa arquitetura? As colunas, eles não tinham conhecimento lá na Grécia do arco pleno. Então, as colunas sustentavam, eram uma próxima da outra, fazendo dentro do ambiente muito restrito, pequeno, porque tinham que colocar uma coluna ao lado da outra. Já em Roma, quando pega a influência etrusca, eles vão ter o domínio do arco. E esse arco vai dar o quê? Um amplo espaço no interior da arquitetura, do ambiente. Então, as colunas, nesse momento, passam apenas a ser decorativas. Vamos continuar falando da arquitetura. Utilizaram o arco e a abóbada, recursos arquitetônicos desconhecidos pelos gregos e egípcios e transmitido aos romanos pelos etruscos, como eu já havia comentado, certo? Continuando. A descoberta dos arcos e abóbada proporcionou a construção de amplos espaços internos. Então, esse arco ele vai ser muito importante, principalmente os arcos e as abóbadas. E aí eu trago para vocês outro símbolo romano, que são o Arco do Triunfo. Então, os romanos, eles gostavam de se vangloriar, falar das suas conquistas, né? Então, o arco, né, Arco do Triunfo, ele tem vários que representam justamente essas conquistas dos romanos. E aqui vocês podem ver o Arco do Triunfo, a questão do arco, tá? Que eu trago para vocês nesse momento. Continuando, mais um pouquinho da arquitetura muito importante que os romanos tiveram. Aqui nós temos a questão do aqueduto. O que eram os aquedutos? Tinham a função de conduzir a água pelas cidades. Eles levavam a água. Isso aqui também, que eu falo para vocês, que é o arco. Foi justamente, professor, algo tão simples. Pois é,
Os egípcios e os gregos não tinham conhecimentos dessa questão de fazer o arco, que dava o quê? Um espaço muito maior. No período grego e egípcio, eles teriam que colocar aquelas colunas, lembram? Papiro, lótus, e os gregos eram o quê? Dórica, jônica e coríntias. Então, isso aqui não existiria naquele período. Já os romanos, conhecendo o arco, criam esse espaço e criam também o aqueduto que leva água até as cidades. Então, continuando, falando sobre Roma ainda, algo também que é muito característico desse período são as termas. O que são as termas, professor? As termas são chamados os banhos públicos, aonde eles se reuniam, né, para conversar. Os homens se reuniam para tomar aquele banho nas termas e conversar justamente sobre os feitos, né, para conduzir aquela civilização. Então, vamos ver o conceito de termas. Eram os locais destinados aos banhos públicos, embora o uso de banhos públicos tinha sido iniciado pelos caldeus. Os romanos foram buscar a influência dos arcos nos etruscos e as termas dos caldeus, ok? A pintura romana, tem alguma coisa para falar sobre a pintura romana? Temos sim. A maior parte das pinturas romanas que conhecemos hoje provém das cidades de Pompeia e Herculano. Elas foram soterradas pela erupção do Vesúvio em 79 d.C. e cujas ruínas foram descobertas no século VIII. Então, a história que nós temos dessas pinturas romanas foram o quê? Através da cidade de Pompeia e Herculano, que foram soterradas, né, quando o vulcão Vesúvio fez erupção e elas foram soterradas, mas depois foram descobertas no século VIII. E tem várias pinturas, eles tiveram várias fases. E aí, falando um pouquinho mais sobre essa questão romana. Vamos lá? Então, as pinturas, né, romanas, em grande parte, os afrescos. O que eram os afrescos? Era uma pintura feita numa parede, enquanto a argamassa estava fresca, era feita a pintura, e quando secava, ela estava ali, pronta, e era chamada de afrescos. Têmperas e cáusticas receberam influência etruscas, itálicas e gregas. Em Pompeia, encontra-se grandes exemplos preservados de pintura, especialmente as agregadas aos ambientes arquitetônicos públicos e privados. E aí, outra característica romana é a questão da escultura. Enquanto os gregos buscavam representar a questão mitológica, chegar próximo da beleza, trazendo a questão também da funcionalidade na escultura, os romanos mudaram esse conceito. Buscaram a influência romana, mas colocaram a sua característica. E qual eram essas características? Tentar retratar a maneira mais fiel da pessoa que estava sendo esculpida, feito a escultura. Então, eles queriam a realidade. Então, em relação às esculturas, os artistas romanos, viram aí, nós já falamos sobre os artistas, já entra a palavra artista. Egípcio, não existia a palavra artista. Gregas, já começa a aparecer. O artista já é mais livre para criar, já aparece a palavra artista. Os romanos já dizem que existem artistas e são esculpidos, são os pintores, os arquitetos, né, os escultores. Vamos lá ver o conceito da escultura romana. Então, em relação à escultura, os artistas romanos retratavam as pessoas com muita fidelidade. Lembram aquilo que eu falei? A questão da fidelidade da pessoa que está sendo representada, ao contrário dos gregos, que retratavam com o ideal de beleza. Os gregos queriam tanto a beleza quanto a funcionalidade dos objetos e das suas esculturas. Os romanos não, eles queriam a fidelidade da pessoa que estava sendo retratada. E aí, passando nesse momento, falamos sobre a questão da cultura romana, falamos da importância do arco, a importância da cúpula, né, que cria esse espaço, a escultura, e aí nós vamos falar de uma arte chamada de arte primitiva. Vamos ver? Então, a arte cristã primitiva. Inicialmente, essa pintura limitava-se à representação dos símbolos cristãos. Preste atenção, a cruz, símbolo do sacrifício de Cristo,
A palma, símbolo do martírio. A âncora, símbolo da salvação. Continuando. É importante notar que essa arte cristã primitiva não era executada por grandes artistas, era feita por pessoas comuns, tá ok? Mas por homens do povo convertido à nova religião. Repetindo, é importante notar que essa arte cristã primitiva não era executada por grandes artistas, mas por homens do povo convertido à nova religião. Daí sua forma rude, às vezes grosseira, mas, sobretudo, muito simples. Continuando, o primeiro período dessa arte, inicia na era cristã, tá? 30, crucificação de Cristo. Então, inicia quando? O nascimento de Cristo. 30, crucificação de Cristo. 64, Nero persegue cristãos. O que é isso? Não era aceito, por isso a maioria das artes encontradas nesses períodos estão no subterrâneo, porque os cristãos se reuniam aonde? No subterrâneo, porque era proibido naquele período. Nero persegue. Então, em 313, olha só o tempo que demorou, para quê? Tornou-se uma força tão poderosa que o imperador Constantino parou de perseguir os cristãos. Olha só o tempo que demorou para o cristianismo ser aceito. Continuando, as principais características: arte pouco tolerada, pinturas feitas nas paredes e teto das catatumbas. Lembram quando eu falei no subterrâneo? Produzidas por fiéis, homens simples do povo. Olha aí, não esqueçam, a arte primitiva cristã era feita por artistas, mas homens simples do povo, tá? Então, principais características. Quais são essas principais características deste período dessa arte primitiva? Vamos ver? Temas retratados: bom pastor, Jesus Cristo, peixe e o pão, símbolos cristãos, cristãos louvando a Deus, cena do Antigo Testamento. Volto saliento para vocês que nesse período poucas pessoas sabiam ler. Então, era o que feito? A narrativa através de desenho do Antigo Testamento, feito através da Bíblia. As pessoas retratavam aquelas cenas e ali discutiam, falavam, evangelizavam, ok? Segundo período, vamos ver? 391, Imperador Teodósio declarou o cristianismo como religião oficial do Império Romano, algo que era proibido, né? Em 36, em primeiro. Em 391 passa a ser o quê? A religião oficial do Império Romano. Roma foi dividido em dois impérios, do Ocidente e do Oriente. Em 476, queda do Império Romano. Nós estamos falando isso depois de Cristo. Com o nascimento de Cristo começa a contagem. 1, 2, 3, entendeu? Os séculos. E aí, mais um pouquinho das características. Cristianismo passa a ser religião oficial do Império Romano. São construídos mausoléus e templos e decorados com mosaicos e pinturas. Continuando, temas retratados, histórias do Antigo e Novo Testamento. Lembram? Antigo, agora já inicia o Novo Testamento. Pinturas são produzidas por artistas habilidosos. Não era mais, nesse período, tanto o homem simples, já passa a ser os artistas habilidosos. E aí nós temos uma característica desse período que são os mosaicos. Então, o que são os mosaicos? Foi justamente, ele teve um apogeu na arte bizantina. E o que seriam os mosaicos, professora? Ora, os mosaicos são justamente uma técnica que eles pegam o quê? Pedaços de pedras, ou então hoje em dia podemos usar papel, mas geralmente eram feitos com pedaços de pedras, pequenos pedaços, e eles montavam o desenho. Essas pedrinhas colocadas uma ao lado da outra formava o colorido, a imagem que eles queriam representar. Tá? Então, nós falamos do romano, que vem buscar as suas influências aonde? Na Grécia, certo? Traz a questão do arco pleno,
das abóbadas, criando um espaço mais amplo no interior da arquitetura dos edifícios, mas não esquecendo aquela influência lá gregas e egípcias, tá? A questão, as colunas passam a ser apenas decorativas. O aqueduto que levava as águas até as cidades, né? As esculturas tinham que ser fiéis a quem estava sendo retratada. Não era mais algo questão da beleza, mas sim a fidelidade de quem estava sendo representado, a imagem. Falamos também da arte primitiva cristã, que era feita por quê? Pelos homens simples, eram feitas nas catatumbas, porque eram proibidos, ele não era uma religião aceita, então eles tinham que se reunir nas catatumbas. Tinham símbolos, o peixe, não é verdade? A palma, tá? O bom pastor, tudo isso fazia parte desse período da arte primitiva cristã. Então, nós vimos esses dois períodos da arte, Roma e arte primitiva cristã. Ok? Então, agora, nós vamos passar para a nossa questão e eu quero a participação de todos. Então, vamos ver a nossa primeira questão. Muito bem. Então, aí nós temos a nossa dinâmica local interativa, que nós temos a primeira questão. Baseado no que vimos sobre arte romana e primitiva cristã, assinale com C para a alternativa correta e E para a errada. Aí nós temos algumas opções que vocês vão marcar com C ou com E, tá bom? Continuando. A questão 2 faz o seguinte. Faça uma composição artística inspirada nas características da arte primitiva cristã. Quero ver a criatividade de vocês. Vamos fazer nossos comentários, o que foi que vocês fizeram no desenho, nessa composição. Então, conto com vocês daqui a pouquinho, né, participando aí no nosso, tá? Na nossa interatividade.
Olá, voltamos então agora para a nossa interatividade. Queria, assim, dar um bom dia, um olá para todos que estão aqui participando. Professor Kellyson Godin, de Humaitá. Obrigado, professor, pela sua participação, pela nossa parceria. Nós estamos aqui tentando fazer o melhor, tentar minimizar esse período que estamos passando. Então, contar com a parceria de todos os professores do Amazonas é super importante. Então, o professor Kellyson Godin, do SET Tarsila Prado Mendes, de Humaitá, muito obrigado pela sua parceria, e as minhas colegas, a professora Arlene, a professora Gabriela, que estão nos acompanhando aí, um abraço também. Então, vamos lá. E aí nós temos a nossa primeira questão, não é? Que era para vocês marcarem certo ou errado nas questões. E aqui tem alguns alunos, que participaram, a Evelyn, o Marcos, o Pedro Carlos, Lucas, Raíssa Correia, Josué, Marcos Santos. Então, estão participando aqui a Evelyn, Fernanda, a Cleide, Henrique, a Camille, Letícia, acho que é Letícia Gabriele, Juana, Caroline, deixa eu ver, Gessineide, acho que é João José, Antônio, que mais? Pedro, Fernanda, Guilherme, Josiane, Miguel, Alessandro, João, quem mais está participando? Paulo, Gabriela, Sabrine, Tiago, vamos lá, Paulo André, Sofia, Beatriz, Ezequias, Lucas, acho que Lucas também participa novamente, Camille. Então, assim, a participação, Pedro Carlos novamente. Então, eles acenaram, ok? Então, desculpa aí, a professora tem falha, gosta de ficar ouvindo, e colocou aqui o áudio no meu celular um pouquinho alto. Desculpa, há falhas também, os professores também aqui do estúdio têm falhas. Então, vamos lá. Questão 1. Baseado no que vimos sobre a arte romana e primitiva cristã, assinale C para a alternativa correta e E para a errada. Então, nós temos aqui os gêneros artísticos mais comuns na pintura romana eram paisagem, retratos, arquiteturas, pinturas populares e pinturas triunfais. Aí, em seguida, será que é isso mesmo? Falando sobre a questão pinturas triunfais, os romanos gostavam de pinturas triunfais, de mostrar os seus triunfos? Outro quesito, vamos pegar alguns itens que diz se está certo ou errado. Vamos lá, a outra opção. Em relação à escultura, os artistas romanos retratavam as pessoas com muita fidelidade. Essa palavra apareceu durante nosso conteúdo, ao contrário dos gregos que retratavam o ideal de beleza. Isso aqui faz parte da Grécia. Então, quer dizer que nós podemos considerar essa certa? Continuando, as primeiras pinturas murais em catatumbas faziam uma relação direta com os deuses gregos. Nossa, as primeiras pinturas de murais em catatumbas. Catatumbas vem do quê? Da arte primitiva. Mas eles faziam relação direta com os deuses gregos? Será? Vamos lá para a próxima. E aí, nós temos o quê? A arte cristã primitiva não era executada por grandes artistas, mas por homens do povo. Olha essa palavra aqui, que já dá para considerar sobre a arte primitiva, não é isso? Convertidos à nova religião, daí sua forma rude, às vezes grosseiras, mas, sobretudo, muito simples. E aí vamos ver as nossas opções, vamos fazer a nossa correção, mostrar a nossa, justamente, olha aqui. Então, a primeira está correta. Ela fala dos romanos, pois as pinturas triunfais, os retratos, não é verdade? Diz que é sobre a questão romana. Aí tem relação à escultura, os artistas com muita fidelidade. Então, é correta. Vamos ver a próxima. E aí, essa diz que é errada. Então, por quê? As pinturas murais de Catatumba
com os deuses gregos. Não tinha nada a ver. Então, nós já vimos que é errada. E a última é certa, porque a arte primitiva cristã não era executada por grandes artistas, mas por homens do povo. Então, essa aí seria a correta. Então, a nossa outra questão, vocês teriam que fazer o quê? Participar, fazer um desenho que representasse a pintura, um desenho, uma composição falando da arte primitiva cristã. Então, aí vocês vão fazer os comentários, como foi que vocês fizeram, e eu fico aqui com vocês justamente nessa paisagem representando a nossa cultura romana. Ok? Então, mais uma vez, desculpa pelo som do celular, vocês precisavam ver o pessoal aqui do estúdio desesperado, querendo mostrar para a professora que o celular estava alto e a professora super concentrada com vocês. Mas aí, uma desculpa aí e vamos ficando por aqui e até a nossa próxima aula. Olá, alunos! Olá, professores! Sejam todos bem-vindos novamente, né, ao universo da Química do primeiro ano. Eu sou a professora Darlinda Monteiro, ministro aulas de Química junto com as professoras Yara Graça e Cristiane Marques, né, que já vieram aqui dar aula para vocês, né, e que neste momento elas estão de plantão no aplicativo Aula em Casa para sanar possíveis dúvidas sobre a aula de hoje. E nossa aula de hoje será sobre misturas homogêneas e heterogêneas. Observem comigo essa paleta de cores, né? Então, nós podemos, através dessa paleta de cores, diferenciar as cores, né? Então, o aspecto visual aqui é muito importante. E o aspecto visual, ele vai ser uma característica importante para o nosso conteúdo de hoje também, tá bom? E como a gente está falando, como o assunto é sobre misturas, hoje o nosso assunto é misturas homogêneas e heterogêneas. Misturar é algo muito comum no nosso cotidiano, nós fazemos isso. E como eu estou falando de cores, né? O pintor, por exemplo, ele precisa saber, né, a mistura das cores. Aí vocês nem sabem. A equipe de Química convidou a professora Gabriela, ela é de arte aqui, né, professora ministrante de arte, que vai nos ensinar sobre essas cores primárias e cores secundárias. Olá, queridos alunos, professores presenciais, eu sou a professora Gabriela. Estou aqui com vocês hoje para conversar um pouco sobre as cores. Vocês conhecem um pouco de teoria das cores? Vamos lembrar? Bom, no mundo das cores, nós temos as cores primárias. Quais são as cores primárias? Elas são aquelas cores que são consideradas puras, porque elas não conseguem ser obtidas a partir da mistura de outras cores. Então, nós temos 3 cores primárias. Vamos ver quais são elas? A gente tem o azul, o amarelo e o vermelho. Então, essas 3 cores são conhecidas como as cores
primárias. E a partir da mistura de duas cores primárias, a gente consegue obter uma cor secundária. Por exemplo, o azul com o amarelo, nós conseguimos obter o verde. E o azul com o vermelho? A gente consegue, misturando azul com vermelho, obter a cor roxo. E a gente tem também uma terceira mistura, que seria a mistura do vermelho com o amarelo, que a gente obteria a cor laranja. Então, a gente tem as cores primárias, que são as cores puras, e a partir das misturas das cores primárias, a gente consegue obter as cores secundárias, como nós já acabamos de ver, o verde, o roxo e o laranja. Então, eu espero ter contribuído para a aula de vocês e até a próxima. Então, vamos fazer uma analogia com o assunto de hoje? Olha aí, as cores primárias podem ser substâncias químicas diferentes. E as cores secundárias, elas vão ser as misturas. Eu já tenho uma noção do que é mistura na química. Vamos ao conceito. Então, gente, são sistemas formados por duas, olha aqui, muito importante, duas ou mais substâncias químicas, né? Que elas podem ser substâncias químicas compostas ou simples. E que sejam, ó, diferentes. Olha aqui para mim. Olhem para mim. Então, gente, quando eu digo assim, água é mistura? Não. Não é mistura. Para ser mistura, eu tenho que ter duas ou mais substâncias compostas ou simples, né? Quando eu digo água e óleo, mistura. Quando eu digo atmosférico, uma mistura. O atmosférico, ele é constituído de alguns gases, né? 78% é de gás nitrogênio, 21% de gás oxigênio e 1% de argônio. Um outro exemplo de mistura é o álcool hidratado, que é uma mistura de água e álcool. Ele é utilizado para limpezas domésticas. As misturas, elas podem ser de dois tipos, mistura homogênea e mistura heterogênea. Vamos conhecer a mistura homogênea. É uma mistura em que não conseguimos ver a separação dos seus componentes. Toda a sua extensão é uniforme, ou seja, apresenta uma única fase. As misturas homogêneas, elas são chamadas de soluções. Guardem essa palavra, solução. Você vai ouvir muito na química do segundo ano. As partículas nessas soluções estão tão dispersas, gente. Se a gente utilizar um ultramicroscópio, a gente não consegue visualizar as fases desses materiais. As misturas homogêneas, elas podem apresentar-se em três estados físicos, sólido, líquido e gasoso, tá? Então, nós temos aqui um exemplo de uma mistura homogênea no estado líquido, que é a gasolina, que é uma mistura de vários hidrocarbonetos. Aqui é uma mistura homogênea, né? Já falei sobre essa mistura, que é o atmosférico, que ele tem como principais componentes o nitrogênio, né? 78%, hein? Oxigênio, 21% e de argônio, 1%. O ar atmosférico é uma mistura homogênea gasosa. E temos uma mistura homogênea sólida, tá? Que é as ligas metálicas. As ligas metálicas, elas são compostas por 98,5% de ferro, 0,5 a 1,7 de átomo de carbono e também tem traços de silício, enxofre e fósforo, tá bom? E eu vou aqui, ó, mostrar uma curiosidade para vocês, tá? É o sangue e o leite. O sangue e o leite, a olho nu, olha que interessante,
ele apresenta uma textura uniforme. Então, a gente diz assim, isso aí é uma mistura homogênea, né? Porque misturas homogêneas são aquelas que apresentam aspecto uniforme, né? Não tem níveis de separação. Mas se a gente pegar e colocar, tá, uma amostra de leite e de sangue em lentes de ampliação, a gente vai ver os níveis de separação, a gente vai ver os componentes, tá? Aí, por exemplo, no caso do sangue, a gente verifica ali os glóbulos, a separação dos glóbulos vermelhos dos glóbulos brancos, principalmente se colocar numa centrífuga. Então, o leite e o sangue com uma lente de ampliação confirma que são misturas heterogêneas, ok? E o que é uma mistura heterogênea, professora? Vamos conhecê-la. É quando, gente, olha que legal, é quando é nítida a presença de duas ou mais substâncias numa mistura. Ou seja, a mistura heterogênea, ela apresenta níveis de separação, tá? Então, nós temos aqui um sistema chamado de heterogêneo. Olha o aspecto visual, lembro lá da explicação da paleta de cores? Aqui também é importante. O aspecto visual como conceitual, né? Então, observem aqui esse sistema heterogêneo, né? Quando eu falo sistema heterogêneo, porque é um sistema constituído de uma mistura de várias substâncias, tá? Então, eu tenho aqui óleo, água e areia. Eu tenho aqui 3 substâncias, que são chamadas de componentes, e tenho 3 fases. Então, o aspecto visual me ajuda aqui a definir esses níveis de separação. Aqui nós temos outros exemplos, tá bom? De mistura homogênea e heterogênea, ok? A gente já viu que existem diferenças, né? As misturas homogêneas têm aspecto uniforme, já as misturas heterogêneas é nítida os níveis de separação. Exemplo de misturas homogêneas, o álcool hidratado. Observem, tá? Que ele é formado apenas por uma fase e tem 2 componentes, água e álcool. E aí eu quero aqui dar uma dica para vocês, tá, gente? Assim, quando a gente fala de mistura, é importante a gente conhecer os constituintes daquela mistura, ou seja, os componentes que estão naquela mistura. Isso não é algo comum, né? A gente não tem esse costume de estar no álcool hidratado, ele é composto de água e álcool. A gente não tem esse costume, tá bom? A dica que eu quero deixar para vocês é fazer uma busca, uma pesquisa, né? Você está com dúvida naquele tipo de mistura? Quais são os seus componentes? Faz uma busca de pesquisa, quais são os seus constituintes. Fica essa dica porque isso é importante, ok? Então, vamos voltar aqui para a cartela. Muito bem. Aqui nós temos o soro caseiro. O soro caseiro, ele é diferente do soro utilizado nos hospitais, tá bom? Não é a mesma coisa, são coisas diferentes. O soro caseiro, gente, ele tem 3 componentes que a gente utiliza: água, sal e açúcar. Mas não é de qualquer jeito não, viu? Existe a concentração para a gente adicionar, ok? Então, o soro caseiro é uma mistura homogênea, tem uma fase e é composta de 3 componentes que são água, sal e açúcar. Aqui nós temos as misturas heterogêneas, temos água e gelo. A gente não consegue ver as fases? Aqui a gente vê o gelo e vê a água, correto? Tá? Aqui temos 2 fases. Olha que algo interessante. A gente vê um componente. Um componente, professor? Sim, gente, um componente, porque aqui, ó, só há mudança de estados físicos. A molécula aqui é a mesma, tanto no estado sólido como no estado líquido. Por isso que o componente aqui é a água. E nós temos aí um outro exemplo, né? Água e óleo. Temos 2 fases e aí nós temos 2 componentes que são a água e o óleo. Ok? Aplicação. Então, a gente adquiriu um conhecimento, né? E agora a gente vai aplicar, tá? Então, a gente vai classificar aqui esses sistemas, ok?
Então, ó, vou chamar aqui o primeiro, aqui, ó, isso aqui, o primeiro e o número 2, tá bom? Fica melhor, né? Então, gente, observem o primeiro esquema. Eu tenho aqui duas substâncias, correto? Eu tenho duas substâncias. Eu tenho uma substância água e eu tenho a substância óleo. Quando eu adiciono água o óleo na água, observe o sistema que eu vou obter, ó. Eu vou ter uma mistura de água mais óleo. Aí eu pergunto de vocês, que tipo de mistura é essa, gente? Mistura heterogênea. É a mistura heterogênea. Fácil, não é? Vamos para o item 2, tá? No item 2, eu tenho dois componentes. Ou seja, eu tenho duas substâncias diferentes. Eu tenho a água e tenho o sal. Quando eu adiciono o sal aqui na água, o que eu vou ter agora? Uma mistura de água mais sal. O aspecto visual nos ajuda a classificar, não é? Então, eu estou observando que só tem uma fase. Quando o sistema só tem uma fase, eu classifico esse sistema como sendo uma mistura homogênea. Olha que bacana. Fácil demais, né, gente? Quem acha que química é difícil, hoje disse, realmente, química não é difícil, química é bom demais, tudo bem? Então, meus queridos, eu finalizo esse primeiro momento e agora a gente vai para o segundo momento, que é a dinâmica local interativa. Ela é formada por duas questões. Essas questões, elas são alternativas, vocês vão marcar, vão escolher, né, a alternativa correta. E aí, vocês vão colocar no chat público a resposta e do ladinho o nome de vocês, tá bom? Então, eu conto com a participação de todos vocês e daqui a pouco eu vou retornar para a gente corrigir essas questões.
Olá, retornei. Então, eu estava ali, né, dando uma olhadinha no chat e vocês estão participando, né? Estão de parabéns pela participação. É importante a gente fazer o exercício, né, gente? E a partir daí a gente percebe se a gente houve alguma aprendizagem, tá bom? Então, vamos ver aí. Isso. Então, nós temos ali o Kennedy, né? Vamos ver quem está participando. E vou chamar algumas pessoas agora, tá bom, gente? Vamos lá. Pode colocar aí para mim, por favor. Agora, tá aí, olha, o Kennedy Sebastião Almeida dos Anjos, olha, ele colocou o nome dele todo, ele quer ser identificado. Muito bem, Kennedy. Ele diz assim, opa, volta lá pro Kennedy, por favor. Ah, tá. Professora, questão 1, eu coloquei letra D. Opa, questão 1, letra D. E na questão 2, eu coloquei a letra C. Vamos já ver, tá? Vamos já corrigir, hein, Kennedy? Se você acertou, você vai botar assim aquele emoji, né, de legal, bacana, né? Vamos lá, próximo. Vamos ver quem está participando. O Antônio Carlos, ele diz, eu acho que é a primeira, né, Antônio Carlos? Ele não identificou, mas eu acho que ele está dizendo que a primeira questão é a letra A. Muito bem, viu? É o José, né? É o José. E o José está dizendo que a questão 1 é a letra A. Muito bem, José. A Cláudia está dizendo que a primeira questão é a letra D e a questão 2 é a letra C, né? A Cláudia de Nascimento. Muito bem, Cláudia. Obrigado pela participação. Olha, aqui acho que é o Ricardo. Isso, é o Ricardo. Ele estuda na Escola Estadual Maria da Luz Caldeirão. E ele disse que a primeira questão é a letra D e a questão número 2 é a letra C. Obrigada, Ricardo, pela sua participação. Vamos para o próximo, vamos ver quem tem mais. A Heloísa, né? A Heloísa Araújo dos Santos, Escola Isaac Werner. Ela disse que a letra A, acho que deve ser a primeira questão, né? Ela está dizendo que é a letra A, ok? O Antônio, primeira questão, letra A, professora. Ok, Antônio, faltou a segunda, né, Antônio? Tá faltando a segunda, gente. A segunda é bem fácil, né? Vamos lá. Então, eu acho que é a Ana Rita, né? É a Ana Rita. A questão número 1, professora, letra D. Cadê a segunda questão, Ana Rita? Estou esperando, hein? Coloque aí no chat, ok? Joelson. A questão 1 é a letra A. Bacana, legal, tá? O André Felipe. Professora, letra A. Deve ser, acho que a primeira, né? Faltou identificar a questão, mas eu estou achando que deve ser a primeira questão. Ok? Muito bem, vamos para a nossa correção? Vamos lá? Então, primeira questão, olha aí a resposta, gente. Pode colocar a resposta, ok? Isso, tá aí. É da primeira, tá? Então, nós temos aí, né? Ele está perguntando se a água sanitária, né? A gente classifica a água... Opa, desculpa, água mineral, tá, gente? Ele quer saber qual é a classificação da água mineral. É substância pura? Não. É substância simples? Também não. É uma mistura heterogênea? Também não. É uma mistura homogênea, tá bom? Por mais que você não saiba a composição da água, mas tem lá, né, lá no enunciado da questão, tá dizendo que a água tá dando alguns componentes dessa água mineral, tá bom? Então, observem aí o nosso comentário. A água mineral
trata-se de uma mistura homogênea. Isto é, porque quando misturadas, né, as substâncias que compõem água mineral, elas não são visíveis a olho nu, né? Então, se não tivesse aquelas informações lá, de alguns constituintes da água mineral, como é que a gente ia saber, né? Ia ter que fazer aquela pesquisa de busca, né? Como eu disse para vocês, tá bom? Vamos para a segunda questão? Pode colocar a segunda, ok? Dentre as alternativas a seguir, a única que não é uma mistura. Opa, desculpa. A única que é uma mistura, né? Então, a única que é aí é o atmosférico, tá, gente? As demais, elas são substâncias químicas. A glicose, cloreto de sódio, nitrato de prata e o iodo sólido. Aí nós temos aqui o comentário. Pode colocar o comentário, né? Então, gente, como eu disse para vocês, o atmosférico, ele é formado por alguns gases, né? Então, nós temos 78% de gás de nitrogênio, 21% de gás oxigênio e 1% de argônio. Logo, posso concluir que é uma mistura. Que tipo? Homogênea. Tá bom? Eu finalizo, gente, a nossa aula de hoje. Obrigado pela participação de vocês e até a próxima aula de Química. Tchau!